Conexão CNN. Conexão CNN encontra a Thaís Arbex. Bom dia, Thaís. Bom dia, Nonato. Leandro Rezende, como vai? Bom dia. Alô, Leandro? Ih, o Leandro não está nos ouvindo. Bom dia para você, Yuri Pita. Olá, Nonato, Thaís, bom dia a todos. Muito bem, a gente está tentando retomar o contato aqui com o Leandro e assim que tiver ok, a gente já conversa com ele aqui no ar. Mas vamos falar do STF. Leandro, está me ouvindo agora? Bom dia, Leandro. Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos aí. Já tô acordado, hein? Não estava escutando. Tudo bem, Leandro. Ô, Thaís, julgamento no Supremo sobre a presidência da Câmara e do Senado. Será que a gente tem uma definição hoje, efetivamente, ou não? Nonato, pelo andar da carruagem, acredito que sim. O julgamento começou na madrugada. O ministro Gilmar Mendes, o relator da ação, depositou seu voto ali no plenário virtual. Pouquíssimo tempo depois, por volta de 00:20, o ministro Dias Toffoli acompanhou o relator no sentido daquela tese que a gente já vinha falando aqui na CNN, de liberar a reeleição, uma reeleição agora. Então, o que isso quer dizer é que tanto Davi Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia podem disputar em 2021. O ministro Cássio Nunes deu um voto divergente, abriu aquela divergência para impor uma trava para Maia, dizendo que pode sim a reeleição, mas desde que ele não tenha disputado nenhuma. E o ministro Alexandre de Moraes também acompanhou o relator, o ministro Gilmar Mendes. A expectativa, todo o trabalho é para que esse julgamento termine, ou pelo menos forme maioria com o ministro relator, ainda nessa sexta-feira, Nonato. Pois é, ô Yuri, esses votos vão caindo aí em horários inusitados, como destacou a Thaís Arbex, mas parece que vai abrindo um caminho aí para a reeleição, não? Exato, Nonato. E é importante, já deu para a gente dar uma lida nos votos. Enfim, o ministro Gilmar Mendes escreveu um voto de mais de 60 páginas. O ministro Nunes Marques, que a Thaís comentou que abriu essa divergência, fez um voto de 20 páginas. E aí a divergência principal deles é justamente que o ministro Gilmar Mendes disse que a reeleição, por um princípio ali, quando a Constituição passou a permitir a reeleição para presidentes, governadores e prefeitos por um mandato consecutivo, deveria, por lógica, também permitir o mesmo para cargos de mesas diretoras da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas, como a Thaís Arbex também antecipou que entraria no escopo de discussão do Supremo, e também nas câmaras municipais dos vereadores. A grande questão do voto do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, ele faz toda a lógica jurídica dele para justificar essa possibilidade, mas ele também é muito claro e muito explícito, Nonato, do momento que vivemos. Não por acaso, ele faz um grande arrazoado do que acontecia durante a ditadura militar, faz uma série de comparações da atual Constituição de 88 com a Constituição do período de arbitrariedade do regime militar, ou seja, é uma forma também de criar um contexto de dizer que a solução que está sendo colocada agora é diante de um contexto de risco, ruptura democrática, de ruptura institucional e de ameaças ali do contexto político, depois de todo aquele primeiro semestre, de alguns meses do primeiro semestre deste ano, que a gente viu conflitos muito grandes entre o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ou seja, o Gilmar Mendes, ministro, cria ali uma narrativa, um ambiente para justificar essa decisão de agora, permitindo na prática não só a reeleição de Davi Alcolumbre, mas a reeleição de Rodrigo Maia, como se isso fosse uma solução também política e não só jurídica, Nonato. Perfeito. Leandro Rezende, queria te ouvir a respeito da entrevista concedida pelo presidente eleito Joe Biden e a vice Kamala Harris, entrevista exclusiva concedida à CNN, na qual ele disse que não vai precisar fechar a economia, defendeu o uso de máscaras nos Estados Unidos, também comentou que tanto ele quanto a Kamala querem ser exemplos para os americanos. E aqui, Leandro, eu queria ouvir o teu comentário em cima disso, porque me parece uma atitude completamente oposta ao Donald Trump durante toda a pandemia, não? Totalmente diferente, né, Nonato? Joe Biden e Kamala Harris nessa primeira entrevista concedida à CNN nos Estados Unidos já
mostrando aí um outro caminho, um outro olhar para a pandemia. Se tem uma semelhança entre ele e Donald Trump, é esse comparativo, né, entre salvar vidas ou salvar a economia. Ele dizendo ali que não precisa também voltar com as medidas restritivas e não fechar a economia. Mas eu acho que o que fica de mais importante é uma outra referência. A gente está falando do país mais poderoso, mais influente do mundo ocidental, tem impacto diretamente sobre a forma como se compreendem as coisas aqui no Brasil, e Joe Biden fez ali uma fala bastante incisiva em defesa das vacinas. Ele afirmou que assim que for aprovada, né, pelo governo americano algum imunizante contra o coronavírus, ele vai se juntar a também outros ex-presidentes dos Estados Unidos para poder tomar a vacina em público. Isso é uma defesa e é importante para esse momento que a gente está vivendo, e eu já vou dizer por quê, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, porque é uma defesa da ciência. Dizer que é importante usar máscara, que os especialistas estão dizendo aí desde março, que é importante usar máscara para combater o coronavírus, a transmissão do coronavírus, um presidente americano dizer isso, sem aquela pirotecnia que a gente estava acostumado nos últimos meses e nos últimos anos no governo americano, é um ponto de inflexão na história do combate à pandemia do coronavírus. Por que isso, nesse momento, é muito importante? Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, que faz aí essa avaliação sobre a Covid-19 no mundo todo, os Estados Unidos bateram nesse mês, em dezembro, já agora então, meses depois do começo da pandemia, meses depois do suposto pico da pandemia. Agora, em dezembro, os Estados Unidos bateram recorde de pessoas hospitalizadas, são mais de 100 mil americanos com coronavírus nos hospitais dos Estados Unidos, e também bateram o maior número de mortes em um dia só, também nesse mês. Então, essa postura do presidente americano de defender a ciência, vacina e uso de máscaras é paradigmática lá nos Estados Unidos, não é? Sem dúvida. Leandro, obrigado. Bom fim de semana, hein? Valeu, Nonato. Bom final de semana para você, Thaís, Yuri, Larissa, todos os nossos ouvintes. Thaís, bom dia para você. Obrigada, Nonato. Bom dia a todos. Valeu, Yuri. Bom fim de semana, hein? Obrigado, Nonato. Bom fim de semana para todo mundo. Conexão CNN com Thaís Arbex, Yuri Pita e também o Leandro Rezende. Só para completar.